Olá, muito boa noite. Boa noite, queridos amigos, companheiros do Lar Espírita Amor e Luz. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui juntos, distantes fisicamente, porém unidos pelos laços do coração. E gratidão a esse convite da Maria. Boa noite. Gratidão à espiritualidade desta casa tão querida que nos acolhe e gratidão a todos vocês que nos permitem estar no lar de cada um, né, de vocês. E vamos então ao nosso Evangelho no lar, nos lares, uma vez que nós adentramos todos os lares, né? O tema da noite de hoje é o alqueire, né? Não coloqueis o alqueire sob a candeia. Antes, porém, vamos aguardando mais alguns instantes. Convido a todos a colocarem aí um copinho com água para que a espiritualidade possa fluidificar no decorrer do nosso Evangelho, né? E nos preparando para entrarmos em ligação com a espiritualidade maior, nos conectarmos com Jesus. Então, neste instante, eu convido a todos a, se assim o desejarem, fecharem seus olhos, que é uma forma de nós visualizarmos, trazermos Jesus para o nosso interior, mentalizando o Mestre Jesus com os olhos da alma. E assim nós nos achegamos a esse nosso irmão maior, agradecendo por todas as oportunidades de estarmos novamente reunidos em seu nome para recebermos um pouco mais dos ensinamentos que ele nos deixou. Vamos assim, unidos ao Mestre, elevar ainda mais o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo a este Pai de bondade, de misericórdia, por todas as bênçãos, por todas as dádivas, em especial o dom de nossa vida. Diante do Divino Mestre e de Deus, nosso Pai, vamos rogando a sustentação e o amparo da cúpula espiritual do Lar Espírita Amor e Luz, dos nossos amigos, benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiães, os nossos parentes, amigos, familiares que já se encontram na pátria espiritual e que já têm a permissão e a condição de nos dar toda a sustentação e o amparo para mais este aprendizado. E assim, com a permissão do Divino Mestre Jesus, nós vamos dando início a mais este Evangelho, orando a prece que o Mestre um dia nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações ainda maiores, e livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Muito bem. Agora, devidamente amparados e sustentados pela espiritualidade, não é? Vamos então ao tema
nosso da noite, que é não coloqueis a candeia sob o alqueire, e eu vou ler os 3 primeiros trechinhos, né, que é o enunciado dessa palestra, desse evangelho, para nós trocarmos aí um pouquinho, né, uma ideia a respeito desse ensinamento. O item 1 diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Esse trecho está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. O outro diz assim: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Este trecho está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Este outro trecho está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Muito bem. Nós geralmente ouvimos dizer que Jesus falava por parábolas, e geralmente também nós ouvimos as explicações do porquê Jesus falava por parábolas, não é? É porque justamente naquele momento muitos não tinham olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. E o que seria então a parábola? Também para nós espíritas, para aquele que é o estudioso, né, da Bíblia, dos evangelhos, que busca ali nos estudos o significado. Então nós sabemos que Jesus falava por parábolas, e que parábolas eram assim histórias do cotidiano, da vida ali do dia a dia, da vida real, e que Jesus ele pintava com cores bastante fortes aqueles acontecimentos, para que justamente as pessoas que o ouvissem e tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir,
compreendessem, e aqueles que não tinham, né, não o compreenderiam. E isso ocorre, se nós formos analisar, até nos dias atuais, quando algum assunto nos chega aos ouvidos que de repente nós não estamos preparados para ouvir, ou nós não temos interesse, enfim, nós não absorvemos, não é? Porque nós ainda não temos o ouvido de ouvir e os olhos de ver. E assim era naquela época. Então os apóstolos, eles perguntaram a Jesus, né? Porque há um contrassenso de primeira instância, quando Jesus orienta que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, e em contrapartida ele fala por parábolas. Então há um contrassenso, se eles analisaram desta forma, né? Mas não é. As parábolas são justamente para não ofuscar, né? Para não ferir o direito daquele que ainda não tem a compreensão, ou que ainda não quer, ou que ainda não tem interesse, enfim. Tanto que elas permanecem até os dias atuais, né? Então Jesus, muito ao contrário, ele diz para que nós, né, para que não se coloque a luz debaixo de um alqueire. Porque se nós formos acender uma luz, ela não pode estar debaixo da mesa. Ela tem que estar no alto para iluminar a todos, né? A todos que queiram receber aquela luz. Então, este é o verdadeiro sentido dessa máxima de Jesus, de que nós não devemos colocar o alqueire, né, a luz sob o alqueire. E ele diz aqui no item 4 exatamente isso, que é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, né? Que eram aqueles quadros ali que ele pintava, né? De forma bastante forte, então ele oculta assim o sentido das palavras, e que nem todos a podiam compreender. Então ele explica para os apóstolos, quando eles perguntam, né, por que Jesus falava por parábolas, que ele falava justamente porque não estavam ali em condições de compreender certas coisas, né? E se nós formos analisar nos dias atuais esta sentença que significa, né, que se deve revelar as coisas de maneira gradativa, porque tem até um outro trecho do Evangelho, né, uma outra máxima que diz, o próprio Jesus mesmo diz que não se deve dar pérolas aos porcos, né? Então, se nós formos parar um pouquinho para analisar e fazer um comparativo com essa outra máxima, com essa sentença, é assim, às vezes se quer passar um ensinamento, seja ela de qual natureza for, principalmente de natureza moral. Então, se aquele espírito ele não está preparado ainda para mudar, para se transformar, né? Tirar ali o homem velho de si e se transformar num homem novo, não há como levar essa luz, né? Fazer com que essa luz adentre no interior, não se pode forçar. Por isso que também é comum nós dizermos, não é, que tudo tem sua hora e tudo tem o seu momento, né? Então,
aí está um pouco do significado dessa orientação também, né, de Jesus, de que nós não devemos atirar pérolas aos porcos, e sim darmos tempo ao tempo. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos das leis universais, elas são trazidas de forma, né, a que todos tenham acesso, a que todos possam ter uma compreensão e um entendimento. Mas isto é de acordo realmente com a vontade, com o desenvolvimento que o ser, que a criatura faz da sua inteligência, né? Então, é comum nós ouvirmos falar de que as gerações elas têm ali a sua infância. E o espírito, ele tem também as suas fases, não é? Tem ali a sua fase da infância, não só em termos fisicamente falando, né? Mas em termos de maturidade, em termos de entendimento. E se nós pegarmos mesmo um exemplo de uma criança, se formos levar qualquer assunto para ela relativo ali a um entendimento, vamos dizer, de um nível de uma universidade, se formos levar ali uma ciência, um assunto científico para ela, ela não vai entender. Por quê? Ela ainda está naquela condição infantil, né? Atenta ali às situações de momento, aos seus interesses de acordo com a sua fase ali de crescimento, enfim, ela não vai ter aquele interesse num assunto que muitas vezes ela não vai compreender, ela não vai entender absolutamente nada, né? Então, tudo ocorre realmente de forma gradativa e proporcional à inteligência daquele que se quer instruir. E olha que interessante, esse evangelho, esses ensinamentos, ele fala muito no nosso dia a dia, porque às vezes nós vamos buscar um ensinamento, vamos buscar um aprendizado, e muitas vezes nós temos uma situação difícil dentro do próprio lar e gostaríamos, né, que o filho, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o tio, né, que viesse conosco, que viesse buscar esses entendimentos. E a gente pode dizer ainda mais, né? Muitos dos ensinamentos que nós recebemos, nós ainda dizemos assim, tá vendo? Isso daqui é para o fulano, é para o beltrano, é para o cicrano. Dificilmente nós achamos que é para nós mesmos, né? Mas é para nós, porque nós estamos buscando, a nossa inteligência despertou esse interesse de se instruir, né? Então nós estamos buscando, estamos procurando nos transformar, né? Mudar os nossos maus hábitos, as nossas más tendências, e quem sabe, consequentemente, com esses exemplos, aqueles que nos cercam despertem também a sua inteligência para buscar, não é? Essa instrução, buscar se esclarecer, buscar se orientar. Desta forma é que nós devemos fazer com que brilhe a nossa luz. Emmanuel já diz, não é? No livro Vinha de Luz, acho que é a primeira lição do livro, né? Que é o brilhe a vossa luz. E ali ele nos dá todas as instruções para que nós atendamos ao chamado do trabalho, né? Para que nós orientemos, não com essas palavras, ali ele diz, mas
que nós orientemos àqueles que nos cercam, àqueles que estão ao nosso redor, com bons exemplos, trabalhando no bem, né? Acendendo a nossa luz, fazendo com que essa luz esteja no alto, com que esta luz brilhe, né? Porque nós, como nós sempre também ouvimos dizer, que nós somos luz, né? Aí tem sempre aquele que fala assim, ai, mas eu não sou luz, né? Eu sou desanimado, nada dá certo para mim, eu nasci numa noite de chuva, enfim, né? Há aqueles que vão se colocando para baixo, se anulando, né? E não toma consciência, né? Não toma consciência de que nós somos luzes, sim, porque fomos criados, né? A imagem e semelhança de Deus, não como imagem, né? Não é pegar assim a minha face e dizer, olha, ela é a semelhança de Deus. Não é a imagem, não é a forma morfológica, mas sim enquanto centelha divina, né? Ou seja, nós somos uma fagulha, nós somos uma centelha de luz, né? Então, é nesse aspecto que nós devemos fazer com que a nossa luz brilhe intensamente. E se nós iremos fazer com que essa luz brilhe intensamente, nós não devemos escondê-la, né? Então, se buscamos o conhecimento dos ensinamentos das leis divinas, das leis universais, esses conhecimentos, eles devem, né, ser repassados à medida ali em que nós tivermos oportunidade, assim mesmo como fez o próprio Jesus, e sem a pretensão, né, de sermos um holofote. Em que sentido? Não é? Porque se nós aprendemos A, B, C, nós devemos transmitir esse A, B, C de forma leve, de forma sutil, de forma gradativa, não é? Porque é comum também nós aprendermos ali o ABC e quando nós vamos passar ao próximo, nós queremos despejar o abecedário ao próximo, né? Então, muitas vezes isso irá ofuscar, né, aquele que está recebendo. É como a caridade, né? É como a caridade. Ao fazermos a caridade, nós devemos fazer essa caridade com humildade, né? Sermos humildes, porque a caridade, o maior beneficiado, nós sabemos, somos nós mesmos. Acabamos que somos os maiores beneficiados. Então, que essa caridade não seja para humilhar o outro. Olha, tá vendo? Eu estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo aqui. Se nós estamos tendo a oportunidade de fazer a caridade, seja por uma ação material, né? Ou por meio de uma palavra, enfim, é por misericórdia divina. Porque nós estamos todos aqui a caminho, buscando nos auxiliar mutuamente uns aos outros, e que, aliás, foi isso que Jesus nos pediu, não é? Que nós nos auxiliemos, que nós nos amemos uns aos outros. E a forma de se amar é mostrar ao outro que nós somos tão igual quanto ele, e que ele pode
fazer brilhar a luz dele tanto quanto nós estamos tentando fazer brilhar a nossa luz com essa busca dessa transformação, né, dessa melhora interior, e que dessa forma nós vamos realmente modificando, nós vamos transformando, buscando ali aquele grau máximo de desenvolvimento de cada um e de desenvolvimento da humanidade, né? Tirando a humanidade da própria obscuridade. Então é um assunto que nós dominamos, que nós entendemos melhor, devemos ir repassando, né? De forma a levar esses esclarecimentos, a levar esse entendimento ao nosso próximo. E sempre de uma forma muito simples, muito gradativa. E uma outra questão que Jesus nos orienta nesse capítulo, não é? Não coloqueis a candeia sobre alqueire, é justamente também em relação a quem tem esse, vamos dizer assim, o poder, né, de melhor absorção, de melhor compreender, e que muitas vezes também, por essa questão, acaba de uma certa forma escravizando o outro, retendo tais informações, né? Deixando com que o próximo, deixando com que o outro fique ali na ignorância de propósito, para que seja um dependente. Então, essa orientação também nesse evangelho vem chamar a atenção de que cada ser, né, que foi chamado a ser, podemos dizer, um profeta, não é? Porque o profeta é aquele que leva a boa nova, é aquele que distribui a boa nova. Então, cada um que foi chamado a ser um profeta, que possa espargir esta luz, que possa fazer brilhar essa luz, não é? Cada vez mais, justamente compartilhando com o outro, trazendo o outro, não é? Para uma condição de igualdade, para uma condição de luz, porque nada do que está oculto permanecerá oculto eternamente, né? Então é realmente necessário que nós entendamos as orientações de Jesus, né? E para que nós realmente coloquemos essas orientações em prática. Nós estamos aí vivenciando esses momentos, né? Não tem como nós não falarmos da nossa situação, que é mundial, que é global, né? Já imaginamos se cada cientista retesse, né, detivesse o conhecimento da fórmula da vacina que todos nós aí estamos aguardando ansiosamente, na tentativa, né, e ali com fé e esperança de cessar essa pandemia. Então já pensou se cada cientista guardasse para si e não compartilhasse, né? Então muitas vidas aí já estão sendo, vamos dizer, salvas, né? Já estão sendo controladas mediante a vacina. E essa é uma forma de nós não colocarmos, né, a candeia sob o alqueire, e sim levarmos ao outro todo o conhecimento advindo da ciência, seja ela em qual aspecto for, né, mediante toda uma inteligência que nos foi concedida por Deus. Né? Então, essa questão foi só um aspecto para que nós possamos parar um pouquinho e meditar a respeito, né? Para que nós não guardemos os conhecimentos
adquiridos. E podemos ainda linkar com outras orientações do Evangelho, como a parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu 2, o outro 5, ele foi lá e multiplicou. Ou seja, ele fez brilhar a luz dele. E o outro escondeu, porque ficou com medo, né? Escondeu a luz. Colocou lá debaixo, enterrou, né? Escondeu a luz. Então, nós precisamos descobrir, refletir qual é a nossa missão nesse planeta Terra, né? Diante do planeta Terra, qual é a nossa missão no país que nós estamos, no estado, na cidade, no bairro, no lar. Qual é a nossa missão no lar, né? Será que dentro do meu lar, já que eu não, muitos de nós vão dizer, mas eu não posso transformar o mundo. A transformação do mundo começa por nós, né? Mas então, qual é a missão que nós temos no nosso lar? Será que eu estou fazendo brilhar a minha luz? Ou será que eu estou escondendo a minha luz debaixo da cama, né? Ou pegando e colocando lá sob um alqueire. Candeia é uma peçazinha, né? Tipo um lampião. Acho que todos devem conhecer, mas só a título aí de esclarecimento, né? Então nós devemos parar e meditar. Quantos de nós muitas vezes ouvimos os ensinamentos e não entendemos, não compreendemos, aí nós deixamos para lá, justamente porque não compreendemos. Conheço, né, familiares, parentela que falam, mas eu não entendo muito, né? E aí nós temos a grata satisfação, né? A alegria, o privilégio, não privilégio no sentido de que nós somos os únicos, não, mas nós temos o privilégio, a alegria de termos a doutrina dos Espíritos que veio aí para todos, né? De uma forma que ela colocou os ensinamentos enquanto luz ali para iluminar a todos, à disposição de todos, né? Então, tanto aquele que é o rico, o pobre, aquele que tem menos condição social, menos condições culturais, enfim, se tiver um pouco de boa vontade, vai entender, vai compreender os ensinamentos, né, que vieram ali sendo esmiuçados, né, pelos Espíritos, que fizeram com que os ensinamentos de Jesus, que na época em que ele falava por parábola, fossem assim se iluminando, né, cada vez mais, e aquele que procura por esses ensinamentos possa absorver esses ensinamentos e se iluminar-se no sentido mesmo de ganhar consciência de si, né? De ganhar consciência e saber da existência, do porquê da sua existência, das respostas de todos os seus porquês que a doutrina nos traz, né? Haja vista o seu tríplice aspecto, em que ela é ciência. Então, é uma doutrina toda baseada numa ciência, não é? Ali experimental, aliás, experimentada por meio do livro ali, né? Dos médiuns, que estamos aí comemorando os 160 anos desse livro, né? De Kardec, que Kardec codificou. Então, a sua parte experimental, ela é filosofia, porque ela vai nos esclarecer, ela nos esclarece
respondendo a todos os nossos porquês, e é religião porque, olha o porquê, né? Porque com o nosso entendimento, com base na ciência, né, nos esclarecendo todos os porquês, nós fatalmente reconheceremos a grandeza, a bondade, a justiça divina e nos religaremos ao Criador, e que é justamente a parte da religião e dos nossos evangelhos que nós estudamos por meio de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é a luz se fazendo, é a luz sendo colocada no alto, né? Não sob a candeia. Então eu acredito, meus irmãos, que nós temos material suficiente neste capítulo, né? Não coloqueis a candeia sob o alqueire, para refletirmos da riqueza que nós temos ao nosso alcance e se nós estamos distribuindo essa riqueza àqueles que comungam conosco do mesmo ambiente do lar, do mesmo ambiente de trabalho e até mesmo conosco mesmo, não é? Se nós não estamos escondendo a nossa luz, porque essa luz, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada, seja nesta vida, ou seja por meio das diversas reencarnações que nós já tivemos e outras tantas que ainda teremos, não é? Nós precisamos fazer com que essa luz nossa interior, ela brilhe. E que brilhe de uma forma a não ofuscar o nosso próximo. Que nós possamos levar todo o conhecimento, todo este aprendizado que nós vimos adquirindo ao longo da nossa existência, não é? Porque não existe aquele que possa dizer que ele é totalmente desprovido de informação, que ele seja totalmente desprovido desse amor de Deus, dessa bondade divina, não é? Nós, no nosso íntimo, nós temos sim aquele sinalzinho, aquele alerta, não é? Muitas vezes da nossa consciência, olha, por que você não falou? Por que você não orientou? Não é? Principalmente nós que buscamos esses conhecimentos. O que estamos fazendo com ele? Então, que possa, não é, brilhar a nossa luz com todos esses esclarecimentos, com todas essas orientações que esses amigos espirituais nos trazem. É uma vastidão de livros, né, na literatura espírita. Aí nós achamos lindo e maravilhoso quando lemos um romance, né? Nós achamos fantástico, ficamos assim, muitas vezes extasiados. Mas mesmo os romances, né, eles têm uma gama de ensinamento e muitas vezes um romance ele vai assim ao encontro de uma situação nossa ou de alguém que esteja ao nosso redor, que seja do nosso convívio, não deixa de ser uma oportunidade de nós levarmos, né, o reforço desse conhecimento, desse entendimento a essa irmandade, né, àqueles que estão próximos. O Evangelho no Lar, né, que nós realizamos ali uma vez por semana, 15 a 20 minutos, semanalmente, regiamente. Quantos ensinamentos não nos trazem os Espíritos por meio de cada leitura do Evangelho ou de um livro ali, né, como um Pão Nosso, um Vinha de Luz, um Caminho, Verdade e Vida, né,
próprios livros de André Luiz, quantos ensinamentos. Tudo isso é absorção de luz e que nós devemos exteriorizar esta luz por meio do nosso comportamento, por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, pensamentos, né? E isso é colocar a luz no alto. Jesus mesmo disse aos apóstolos que vós sois o sal da terra, né? Então que nós possamos temperar o mundo, ainda que esse mundo seja só daqueles que estão ao nosso redor, com o sal do conhecimento, com a luz da sabedoria, né? Advindas aí desses espíritos que tanto nos auxiliam. Eu agradeço a atenção de todos e espero em Jesus que nós possamos refletir nesses ensinamentos, né, na nossa condição de luz, fazendo com que ela brilhe cada vez mais. E vamos então àquele momento em que nós podemos fazer com que essa luz brilhe, que é o momento das vibrações, é o momento da doação, onde nós doamos o que temos de melhor em nós, por meio dos melhores dos nossos sentimentos. Então, mais uma vez, vamos mentalizando Jesus, trazendo esse nosso irmão para a nossa tela mental e assim rogar a esse querido amigo que, juntamente com esta pleiade de espíritos amigos, benfeitores, possa ir ao encontro daqueles nossos irmãos mais necessitados, que se encontram nas ruas, sem um alimento, sem uma orientação, para que mãos amigas os amparem, material e espiritualmente falando. Vamos vibrar por aqueles que se encontram em um leito de dor, quer nos seus lares ou num hospital, sofrendo e padecendo de todo e qualquer mal, rogando as falanges médicas da espiritualidade que envolvam os médicos terrenos e assim possam esses nossos irmãos cuidarem e zelarem dos doentes com amor, com dedicação, e que a cada um seja dado, Senhor, segundo a sua obra, o seu merecimento, em nome de Jesus, a quem rogamos que coloque nas águas de cabeceira de cada um a poção medicamentosa de que se fazem merecedores. Vibremos por todos aqueles que passam por toda e qualquer dificuldade, seja ela financeira, emocional, um desemprego, aqueles que estão passando, Senhor, pelo luto, da perda dos seus entes queridos, muitos deles mais de um membro da família, para que sejam fortalecidos no seu corpo físico, no seu espírito e possam ganhar força, coragem para prosseguirem. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, seja qual for a razão, qual for o motivo, para que eles sejam bem recebidos e possam aceitar a sua nova trajetória, recebendo ali as orientações, em nome de Jesus. Vibremos por aquele ser que está na mais profunda solidão, na depressão, pensando mesmo em acabar com a sua existência física. Que Jesus se compadeça desses irmãos e que eles possam ser envolvidos por estas vibrações e desistirem dessa ideia e não consumarem os seus atos.
Vibremos por aqueles que já praticou o ato suicida e hoje se vê em desespero maior do outro lado da existência. Que os amigos socorristas possam envolver esses irmãos e encaminhá-los aos seus locais de destino. Vibremos por todos os lares, por todos os integrantes da família, de cada lar, dos irmãos que nos ouvem, daqueles que nos ouvirão, rogando a Jesus que possamos manter o nosso pensamento firme, equilibrado, vibrando no amor, vibrando no bem, para que o nosso lar seja harmonioso, tenha paz, fraternidade e união. Vibremos por todas as casas de oração, em especial pelo Lar Espírita Amor e Luz, por sua cúpula espiritual e por todos os seus trabalhadores, material e espiritualmente falando. Que esta luz possa brilhar intensamente, levando esclarecimento e orientação a todos que dela necessitam. Deixemos uma vibração a encargo da espiritualidade maior e para nós rogamos que o Pai Celestial nos conceda força, coragem, para que sejamos perseverantes na prática do bem e do amor maior. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz e a sua luz seja a nossa paz, a nossa luz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Gratidão. Eu nem sei como é que saiu.